A boca Janaína em terra. Para! Que isso? Boa noite, mãe Flávia. Boa noite, Pai Luiz. Boa noite, filha. Xalá te abençoe. Boa noite, filha. Xalá te abençoe. Seja bem-vinda de Aruanda. Acho que é. Janaína tá com som? Tá sem som? Boa noite, gente. Boa noite. Bibelô. Agora que a gente está ouvindo Bibelô. Lorena, Yasmin. Toda suja. Nossa, Yasmin, tu se sujou toda aí, hein? Que é isso? Fátima, para de tomar conta da vida do E teu quarto, como é que tá? Nossa Senhora, faz ela limpar. Fátima, o gato tem 7 vidas. Aqui. Seu microfone está ativado. Janaína! Oi! Benção, mãe Flávia. Benção, Pai Luiz. Xalá abençoe. Xalá te abençoe, filha. Ai, agora eu tô ouvindo. Você agora desincorporou? Acho que ela está incorporada ali para Iemanjá. Boa noite, gente. Maria. Boa noite, irmã. Gente, a mãe e o pai estão bem iluminados. Vocês estão bem iluminados. Assim? Ainda tá com uma luzinha assim, uma cor meio uma luzinha rosa, né? vermelhinha, vermelha. Quarto da Manu, ó. Tá meio Ah, sanjinho. tá uma vibe assim. Estão iluminados, hein? Estamos aqui na vibração das crianças. Muito bom. Ah, tô vendo. Adriano na área. Xalá abençoe. A Flávia fica de boca aberta procurando os filhos. Maurício na área. Tem que tomar conta da vida de vocês, filha. É minha função. Infelizmente. Fazer o quê? Tem que ficar de babá. Mãezinha, aqui já são 8 horas, tá? No meu relógio. Tá. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Maurício. Ei, Oi, Maurício. Olá, boa noite. Tatiana. Muito tempo, Maurício. Tatiane parece que está lá em Paris. Maurício sumidinho. apareci. O Maurício está no hospital? Eu tive corona, mas graças a Deus já tô bem. Graças a Deus. Bom, André e Juliana não gostam de deixar a câmera aberta. Ah, porque já jantou e já está na cama já quase dormindo, com certeza. E mais? Pode tocar? Isabel também está presente. Olha, atendendo aos pedidos do César e dos espíritos lá de cima, ó. Vocês não pediram? Saudade Muito desse sininho. tempo. Saudade desse sininho. Olha o sino da igrejinha, hein? Tocou. Não tenho E saudade. Yasmin tá pintando um quadro do sino da igrejinha. É o sino da igreja. Viu aí, ó, tranca-ruas. É o quadro que ela tá pintando. Maria Luísa, gente? saudade desse som. Tá bom. Então vamos lá, minha gente. Cadê esse povo que não chega? Vamos. Ok. Marcelo, Nícia. Jimena entrou agora. Márcio André. O Valiango. Márcio André vai entrar agora com a esposa. Marcelo Lima, Enícia, conectando o áudio. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Bom, vou dar mute em todo mundo aqui. Jimena. Tampar a boca de todo mundo. Não esquece de tampar da Fátima, não, pelo amor de Deus. Eles já estão beijados, todo mundo. Então vamos lá. Abaixa o corpo aí para poder. Boa noite a todos. Hoje mais uma sessão, né? Sessão de estudos, vamos dizer, mediunidade na Umbanda. Vamos hoje falar sobre
claro, todos os temas que a gente fala são importantes, mas esse diz respeito a nós mesmos, né? Então, eu acho que acaba sendo mais do que importante, né? Para que a gente possa fazer as nossas reflexões diárias, né? Então, nós vamos fazer a abertura, em seguida nós vamos entrar para a nossa aula, tá bom? Boa noite, queridos irmãos, filhos espirituais, que Oxalá nos abençoe. Vamos à nossa prece do dia, elevando pensamentos, mentes e corações ao astral superior, na grande figura de Zambi, o supremo arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos sagrados orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente, nossa mãe Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente, todas as sagradas falanges que trabalham naquele chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de esclarecimentos, de troca de conhecimento, de sentimentos, sempre pautados dentro de uma tolerância, respeito e amor fraterno. E que, a partir de todas estas sagradas iniciativas, possamos dar prosseguimento na longa estrada que ascenda através da qual um dia chegaremos todos de volta ao nosso definitivo lar. Teremos lá, inclusive, a presença onipotente, onipresente do Criador, do Todo. E é a Ele que pedimos permissão, neste momento, para dar por iniciada mais uma atividade, mais uma ferramenta denominada a mediunidade na Umbanda. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, meus queridos, antes da gente entrar para o assunto do dia, né? Gostaria de falar para vocês o seguinte. Todos sabem que no último sábado nós fizemos a nossa ritualística. Quem não sabe, fica sabendo agora, né? Nós, sábado, realizamos a nossa ritualística dos dirigentes, né? Do alicerce da casa, eu, Luiz Fernando, Luana, Fernando. E, é claro, nós sentimos a falta de vocês, que é muito estranho a gente realizar um trabalho sem vocês estarem presentes. Mas vocês, com certeza, não estavam presentes fisicamente. Mas nós, dentro daquela corrente maravilhosa, dentro daquele trabalho que foi maravilhoso, espetacular, ímpar, foi assim, emocionante, né? Nós realizarmos desse ritual, nós emanamos muitas vibrações para a nossa casa, para a nossa corrente, para todos vocês. Aliás, o trabalho, o ritual era exatamente para isso, para um fortalecimento da nossa casa, do nosso chão, para a gente receber as orientações da espiritualidade, para a gente fortalecer a nossa corrente e emanar para toda a egrégora espiritual as energias necessárias, energias benéficas, para auxiliar todo esse momento aí que nós estamos vivendo nesse período aí do afastamento, do isolamento social, né? E da pandemia, tudo que está acontecendo, né? Mexeu muito com a gente, vem mexendo muito com a gente, e nós precisamos estar equilibrados, né? Para que a gente possa seguir nossa caminhada aí, fortalecidos pela mão da espiritualidade. Então, foi muito importante esse trabalho. Nossa casa, graças a Deus, está cheia de axé e, com certeza, nós emanamos muito amor e muito axé para cada um de vocês e todos aqueles que precisam de ajuda, todos aqueles que precisam
da sua recuperação física, emocional, espiritual, tá? Então, é só para dar a vocês uma satisfação, né? Com relação a tudo que foi realizado no último final de semana, tá? Vocês devem ter visto as fotos, né? Pelas fotos dá para sentir mais ou menos, né? Como deveria estar. O nosso chão cheio de folhas, sentindo a energia lá do povo das matas, da nossa mãe. Nossa mãe veio em terra, falou, deu as orientações. E estamos aqui para continuar os trabalhos. E em breve, se tudo correr bem, finalzinho de setembro, nós estaremos realizando a ritualística na vibração de Exus, que essa foi uma das orientações, né? Que nós realizássemos um ritual apenas na vibração de Exu, para uma retomada, para uma firmeza, para uma segurança de todos nós. E aí, até segunda ordem, né? Se não acontecer nada, se não tiver mais nenhuma orientação, em novembro nós realizaremos a nossa ritualística normal de sempre, né? Que a gente faz sempre no mês de novembro. Tá bom? Então, saibam que nós estamos juntos com vocês e que emanamos sempre energias positivas de amor para toda a corrente e para cada um de vocês, seus familiares. Sintam essa energia vinda do nosso coração, de verdade. Alguma coisa sobre isso? Foi realmente um momento assim indescritível, gente, indescritível. E a gente que ficou assim, isso eu queria passar para vocês, o que eu senti foi que está muito perto, muito próximo o nosso reencontro, entendeu? E a gente não imagina como é que isso... Vamos lá, vamos começar a aula. A gente se emociona, né? Porque a gente está perto, mas está longe, né? E cada um vibrando. Sabemos da nossa responsabilidade, né? Temos as nossas preocupações com relação a todo o conjunto, mas por isso mesmo nós precisamos, nesse momento, atender a necessidade do afastamento, do isolamento. Isolamento físico, mas não espiritual. Isso é que a gente precisa entender. O isolamento ele é só físico, porque espiritualmente nós continuamos trabalhando. Todas as segundas-feiras estamos lá, limpando, vibrando, firmando a nossa casa, emanando energia para toda a corrente, para todos vocês. Não se sintam desamparados, porque a gente ouve muitas vezes alguns comentários, né? Algumas situações, a gente percebe que as pessoas estão assim, se sentindo um pouco desamparadas, né? Mas não se sintam assim, até porque nós damos a todos a liberdade de entrar em contato conosco a qualquer momento. Então, dentro das nossas possibilidades, nós damos as orientações necessárias para cada um de vocês. Então, não se sintam desamparados. Nós estamos aqui. A espiritualidade está do nosso lado, comandando. A dona Jurema não sai do nosso lado, né? Os guias da nossa casa estão sempre conosco, nos fortalecendo, nos dando a paz, tentando, de alguma forma,
nos auxiliar nesse momento. Mas nós também precisamos ajudar. Nós precisamos estar focados. Nós precisamos elevar nossa mente, nosso coração, vibrar, imaginando estar dentro daquele terreiro ali trabalhando, nos transportar, né, vamos dizer, para lá, para a nossa casa, trabalhando efetivamente na nossa corrente. Isso é muito importante, porque vocês são um elo espiritual da nossa casa. Vocês precisam estar com a gente, vibrando positivamente, dando as mãos, mesmo longe. E é através do nosso sentimento, da nossa vibração, que a gente consegue alcançar e realizar esse trabalho, essa corrente. Então, não se sintam desamparados, porque vocês não estão. Tá? E que vocês possam saber que nós também precisamos de vocês. Nós também precisamos de vocês. Porque as aflições que vocês têm são as mesmas aflições que nós temos. Todos nós temos. O que vocês sentem, nós sentimos. Todo mundo sente. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe o que vem por aí. Se nós vamos conseguir sair rapidamente dessa situação ou não, ninguém sabe. Então, as incertezas, né, na nossa mente, elas são muitas. A gente não sabe o que vai ser. A única certeza que eu tenho é que a espiritualidade está no comando disso tudo. E eu acho que é a única certeza que todos nós temos, apesar dos nossos conflitos, apesar das nossas angústias, das nossas preocupações. A gente sabe que nós estamos sendo amparados. Nós sabemos, mas nós sentimos. E a gente não pode fugir disso. Não é vergonha sentir. Não é vergonha sentir medo. Não é vergonha ficar inseguro. Não é vergonha ficar sem dormir, preocupado. Não é vergonha. Ninguém precisa ser forte o tempo todo. Ninguém precisa. Então, não se sintam envergonhados. Eu faço parte de uma casa, de uma corrente, mas estou sentindo isso, aquilo outro, parará, parará, parará. Mas também, se vocês não abrirem a boca, eu não vou ser adivinha, o Luiz Fernando vai ser adivinha. Nós não somos adivinhos. Então, se alguém estiver precisando de algum tipo de orientação, de qualquer coisa, é só falar. É só falar. Dentro das nossas possibilidades, nós vamos dar as orientações necessárias para amenizar, porque a gente sabe que nós precisamos também nos ajudar. Manipular a energia. Por que nós recebemos como orientação, uma vez por semana, a gente trocar as firmezas dos orixás? Não era para fazer um dia. Era para firmar e uma vez por semana trocar tudo ali, porque foi uma forma que a espiritualidade encontrou de forçar a gente, porque a gente fica, né, no dia a dia, nosso, no trabalho, coisa de casa e família, isso e aquilo, que não é porque a gente está em casa que a gente não fica sem fazer nada, né? Muito ao contrário. Então, quero que a gente possa tirar pelo menos um dia, alguns minutos, para parar, firmar, vibrar, elevar nossa vibração e seguir. É uma renovação de energia. Isso a gente precisa fazer. A gente não precisa fazer ímãs todas as semanas. Nós vamos trocar a nossa vela, vamos trocar aquela água, vamos botar a pedrinha no sol para energizar ou à noite, como vocês acharem melhor. Nós vamos colocar ali, vamos acender a nossa vela e vamos nos conectar. De preferência, um banhozinho de erva por semana, né?
ou da essência, o que vocês acharem melhor, se for mais fácil para vocês. E qualquer dúvida, estamos aqui. Diz que babá. Estamos aqui para tentar ajudar de alguma maneira. Podem ter certeza, se eu precisar, eu vou gritar também. Tenho certeza que pelo menos um vai levantar a mão e vai ajudar com uma palavra, né? Que nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Não precisamos. Não tenham vergonha de se deprimirem, ficarem tristes, ficarem com medo. Não tenham vergonha disso. Nós temos que ser verdade. Se é isso que eu estou sentindo, é isso que eu estou sentindo. Ponto. Né? Então, ó, já falei demais. Vamos começar a nossa aula, né? Que é para isso que a gente veio aqui. Nós vamos... Quer falar? Fazer uma abordagem sobre isso. Então, essa nossa aula de hoje, gente, ela é algo assim que só faz renovar a nossa fé, né? A gente tem um cronograma de trabalho dentro da mediunidade da Umbanda e dentro desse cronograma de trabalho a gente bate muito na questão da nossa sabedoria de terreiro. É a essência do mediunidade na Umbanda, é a sabedoria de terreiro, é a sabedoria de vida. Aquilo que não se encontra em qualquer livro, em qualquer publicação, não se encontra em faculdade alguma. Isso só dentro da faculdade chamada Terreiro de Umbanda. E aí nós recebemos aqui da espiritualidade superior a missão de falar sobre a nossa missão, que é servir ao próximo. Esse servir, muitas vezes... Nossa, todos, né? Não todo mundo, não pode achar que é só nossa. Não, claro, com certeza. A nossa missão é a missão de todo mundo, não é a missão dos dirigentes, tá? É a missão mediúnica, não importa se você é um líder, se você é um médium, tá? Não importa. A partir do momento que você aceitou o mandato mediúnico, você tem a missão de servir. Servir primeiro a você e, em seguida, você servir ao próximo. E esse servir a você não é uma demonstração de egoísmo. Não é. Por quê? Porque você não tem condições de servir ao próximo se você não estiver bem. Isso é uma outra discussão, não é para hoje. Hoje a discussão é sobre o próximo. Então, a gente vê muitas vezes, vamos falar sobre isso, muitas vezes a gente deixa uma brechazinha dentro dos nossos pensamentos, palavras e ações, e a baixa espiritualidade já se infiltra ali e já começa a botar minhoca e diz assim... Por que você não vai lendo os trechos e a gente vai comentando em cima dos trechos? É isso que nós vamos fazer. Estou só fazendo aqui um parênteses. Não, ainda não. Não, é que ele é apressado, sabe? Ele, ao invés de ir por tópico do texto, ele já está falando até, contando a história toda. Aí, né? Na hora de ler, não tem o que ler. Pois é. A gente fica empolgado, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre servir. Vai lá, mãe. Lê um texto, filho. Você foi chamado... Peraí, esse texto você não botou ontem no grupo? Não botei, não. Botou sim? Não botei, não. Depois você vai ver, mas não botei, não. Pode ficar tranquila que esse aqui não foi para o grupo. Você foi chamado para servir. E o servidor é aquele que deve estar sempre pronto. Não haverá chuva ou sol, dia ou noite para te impedir de servir, pois é teu compromisso. Você terá que desenvolver a paciência, a calma, terá de aprender a ter boas palavras e boas maneiras, né? Então, quando a gente fala de estar sempre bem disposto, é o que nós estávamos acabando de falar nesse parênteses que a gente fez. Você só tem condição de estar bem disposto se você estiver bem consigo mesmo. Senão você não tem como estar bem disposto. E se você não estiver bem disposto, você não tiver o que servir, como é que você vai servir? Né? Então, esse é o primeiro pensamento da noite. Né? Estarmos sempre prontos.
E aí eles falam ainda no mesmo parágrafo, quando eu digo eles, né, são os nossos amigos espirituais, e é aquilo que a gente bate para vocês já há muitos anos e que muitas vezes a gente é mal compreendido, né? Não haverá chuva ou sol, dia ou noite, para te impedir de ser, pois esse é o teu compromisso. Olha só, gente. E aí, se a gente começar a pensar na nossa missão, quantas vezes nós já falhamos com o nosso compromisso, muitas vezes, por a gente ter feito uma escolha em detrimento do compromisso que a gente já assumiu. Isso a gente precisa realmente refletir muito. Talvez seja, desculpe, minha modesta opinião, aquilo que de mais grave, mais urgente nós precisamos corrigir dentro do nosso mandato mediúnico. Cuidado que esses compromissos da esfera mundana vão sempre cair no dia, na hora das tuas atividades. Sempre. E aí quem vai ter que fazer a escolha não sou eu, não é Dona Flávia, mas é você, de acordo com o seu entendimento. Né? E aí, desenvolver a paciência, a calma, terá de aprender a ter sempre boas palavras e boas maneiras. Isso é fundamental, porque se você não tem paciência, sem paciência a gente não consegue orientar, sem calma a gente não consegue orientar. Por quê? Porque a gente não pode passar aquilo que a gente não tem naquele momento. Como você pode tentar acalmar alguém se você mesmo não conservou a sua calma? Então, acho que tudo isso está aí para a mãe falar, para vocês falarem e por aí vai. Fala, mãe. Então, eu tenho uma visão, sem querer ir contra aquilo que você está falando e confundir até a cabeça das pessoas, né? Eu estou falando por mim. No meu caso, né, que estou de frente para um trabalho espiritual, e muitas vezes as pessoas vêm a nós, né, na maioria das vezes, óbvio, né, buscar ajuda, buscar uma palavra, né, buscar algo que ela possa ter como auxílio num momento difícil, né, na sua vida. Nós que estamos de frente, nós, como eu falei antes, nós temos na nossa vida os momentos bons e temos os momentos ruins. Então, aqui o texto, ele está falando e o Luiz Fernando falou também, que como você vai dar algo que você não tem para dar porque você está fragilizado naquele momento. Eu já passei lá no TEL situações muito difíceis, porque nós, né, tivemos um momento muito difícil na nossa vida e que nós precisávamos, de qualquer maneira, independente do que a gente estava vivendo, continuar com os trabalhos, continuar atendendo as pessoas, continuar realizando as sessões, muitas vezes administrando situações particulares nossas pelo telefone, mas firmes ali no trabalho espiritual, despedaçados por dentro, né? Um problema sério, mas precisávamos auxiliar, precisávamos dar uma palavra, precisávamos fazer a gira, Então, é claro
que nós temos que auxiliar se a gente está bem, né? Se a gente não tem condições, aí a gente pensa, não, mas será que a pessoa não está em pior condição que eu? E se eu der o pouquinho que me resta, o pouquinho só que me resta, será que eu não vou transformar o sofrimento ou auxiliar de alguma maneira o sofrimento daquela pessoa? Será que uma palavra só que eu possa dar, eu não vou estar diminuindo um pouquinho o sofrimento? Eu tenho o meu sofrimento, eu tenho o meu problema, mas será que o dele, daquela outra pessoa, não é maior do que aquilo que você está vivendo? Então, dentro do nosso trabalho espiritual, é claro, hoje eu estou mais para receber, porque eu já ouvi isso muitas e muitas e muitas vezes, hoje eu estou mais para receber do que para doar. Será que essa energia dentro do trabalho, no momento que você está fragilizado, ela não vai ser transformadora para você? Será que o momento que você está realmente muito fragilizado, e aí, como eu falei, você dá um pouco, o que te resta para o outro, não vai ser renovador e fortalecedor para você? Então, eu acho que isso aí eu queria ouvir vocês sobre isso. Queria que vocês falassem sobre isso um pouquinho. Se alguém já viveu essa situação, essa realidade. Né? Eu vivi. São 12 anos lá. 13 anos no TEL. E antes também, né, lá no Caminho da Luz, a gente vivendo... Claro, ninguém vive feliz, sem problemas. Todos nós temos os nossos problemas. Na época do Caminho da Luz, nós não éramos dirigentes. Nós fazíamos parte da corrente. Mas a gente sabia a nossa responsabilidade e sabia que as pessoas iam lá buscando ajuda. Então, muitas vezes eu não estava bem, mas eu ia, com certeza. Porque uma palavra já seria o suficiente, talvez, para auxiliar uma pessoa que fosse buscar ajuda. Então... Não, é só um detalhe, é uma frase só. Isso que ela está falando já aconteceu comigo inúmeras vezes, tá? Agora, eu acho que também aconteceu com ela, gente, olha só. Tem um detalhe que ele é fundamental nisso aí. A gente, muitas vezes, eu vou arrastado por N assuntos, né? N motivos, só tem uma coisa que é 100% certa. Saio de lá, assim, completamente renovado, entendeu? Pilhas novas, recarregadas, entendeu? Pronto para enfrentar o mundo novamente no dia seguinte. A gente tem que matar um leão por dia, não é verdade, gente? Ainda mais agora. Agora mudou para 2 leões por dia, né? Que um já era o leão que a gente matava e agora mata o do coronavírus também todo dia, né? Entendeu? Então a gente sai de lá super renovado. Não tem a menor dúvida disso. Graças a Deus. Vai, mãe. Quem é que vai falar mais? Eu queria ver se alguém quer a Fátima. Quem quer dar um... Fátima, a Carmen também não? Olha, coçou a cabeça porque quer falar, hein? Vai, Fátima. Aceita aí o Fátima, olha a hora, hein? Olha a hora. Olha, gente, eu passei por N situações. Passei pelo falecimento do meu marido, que se eu não estivesse nessa casa e não tivesse a mãe que eu tenho aí, eu não conseguia. E as situações todas, pela minha doença que eu tive, ai dela se eu não tivesse ela. Juliana. E eu digo com sinceridade, passei também por uma situação, agora eu acho que essa situação, para mim, por eu não ter ninguém, não tenho marido, eu tenho meus filhos, mas meus filhos, cada um vive a vida deles.
Então, eu passei por uma situação agora que eu pensei de ficar só, não ter um remo que eu pudesse seguir. Muitas das vezes eu entrava ali para o TEL, ali para dentro do terreiro, eu não sei como, entendeu? Eu não sei como. Na hora que eu entrava para ali, que eu começava a rezar, a pedir, a única coisa que eu pedia era que eles me dessem muita firmeza, meu pai, o Ogum me desse muita firmeza, a coroa, que eu pudesse me libertar de todos aqueles pensamentos e que eles pudessem vir e pudessem fazer o trabalho que fosse necessário ali dentro para as pessoas que precisam ali, até eu mesma. E muitas das vezes, entidades de Luiz, seja Ibejada, muitas das vezes me chamava assim, que a gente passa ali pelo lado, muitas das vezes me apontava, queria falar comigo, sempre tinha uma palavra amiga. Quando, às vezes, eu falava ali, ou na época do Fernandinho, ou da Soninha, eu preciso falar com a cigana, eu preciso falar com isso, eu preciso falar... Olha, sempre tive uma palavra. Todo momento de doação que eu dei naquele chão, sempre eu tive uma palavra no momento exato. No momento exato. Muitas das vezes eu saía dali e eu disse, meu Deus do céu, como que pode ser? Como que pode ser? Nós somos passíveis, entendeu? Nós somos seres humanos, nós somos de carne e osso, nós temos sangue com a veia, nós somos passíveis não é de duvidar, mas a situação era tão assim difícil, mas fui indo, nunca faltei nenhum momento, fui toda a minha fé, enfim. Olha, eu saí daquilo tudo e eu devo muito, agradeço muito, é isso que eu peço. O depoimento é para as pessoas, entendeu? Procurar nunca perder a fé, entendeu? Nunca perder a fé, porque nós estamos ali dentro, nós somos passíveis de tudo de acontecer com a gente, né? Só as pessoas que precisam ali das entidades. Então, em nenhum momento eles deixaram eu cair, nenhum momento, mas tinha horas que eu pensava que o meu maior medo era de eu não tinha nem dinheiro para ir para o TEL. Vocês acreditam? Eu não tinha dinheiro para ir para o TEL. Mas eu fui. Nenhum momento eu deixei de pagar a mensalidade, nenhum momento, porque a casa precisa também, gente. A casa precisa. Assim como o dinheiro vai ficar comigo, a casa também vai precisar, gente. Então, eu acho que foram isso tudo que ajudou. A minha vontade de servir era muita. Então, graças a Deus, todas as caídas e todas as minhas levantadas, graças a Deus. Agradeço muito. Maravilha. Agradeço muito e peço a todos os meus irmãos, novos, antigos, que eles nunca percam a fé nas suas entidades, como a dos próprios irmãos ali dentro. Tá? Maravilha, é isso aí, gente. Valeu. Agora vai ser a Juliana. Juliana quer falar. Ô, mãe, ela mandou mensagem aqui no privado, falou que a internet dela caiu, que já está retornando. Tem que esperar um pouquinho, ver se alguém mais quer falar. Mais alguém quer falar? Então vamos passar para o outro. Uma coisa curiosa, né? A nossa relação com vocês, olha só, vocês têm os orientadores espirituais. Eu acho que a palavra que melhor define a nossa posição em relação a vocês é essa, orientador espiritual. Uma ocasião, nos perguntaram
se a gente ficava... Imagine, olha só, eu até tive que rir na ocasião. Se a gente ficava triste de alguns nos chamarem de pai e mãe e outros não chamarem. Obviamente que não. O carinho, o respeito não está na forma de chamar, entendeu? Está no sentimento que nos une. Isso aí é que é o principal, né? E aí, dentro dessa realidade, eu tenho certeza que aquilo que melhor define a nossa relação com vocês são as orientações que nós somos obrigados a passar para vocês, não só de forma involuntária, como de forma até voluntária também. E a gente só... não sei se até se o nome é deixar triste, que não, acho que até seria um exagero, mas nos deixa preocupados, às vezes, quando a gente vê determinados irmãos que a gente muito tempo não conversa com eles sobre a vida deles, sobre o mandato espiritual deles, entendeu? Porque nós tivemos uma relação muito diferente. Claro que os tempos eram outros, né? Mas nós tivemos uma relação muito diferente com o nosso pai espiritual, nosso orientador, né? A gente dava um passo na nossa vida, a gente ia perguntar a ele antes, um passo que fosse, seja parte profissional, espiritual, fosse o que fosse, a gente ia sempre perguntar a ele. E com a palavra dele, às vezes ele só falava uma frase. Acabei de olhar, pode seguir que é por aí mesmo. Aquilo que ele falava para a gente, olha, pessoal, mas dava-se um gás, entendeu? Que a gente ia e, graças a Deus, até hoje, a gente só tem a agradecer. Então, esse outro parágrafo diz aqui, você, muitas vezes, você médium, né, vai precisar esconder as próprias lágrimas no teu trabalho espiritual para semear sorrisos. Você terá aqueles que serão os seus guiadores, os seus instrutores, seus orientadores, os dirigentes, que os irão orientar em tudo. Agora, olha que coisa importante que eles estão falando aqui, ó. Sem os dirigentes tirarem da mão de vocês aquilo que cabe apenas a vocês fazerem. Fala, mãe. Essa primeira frase aqui, você muitas vezes vai precisar esconder as próprias lágrimas para semear sorrisos. Isso aqui, quantas e quantas e quantas e quantas e quantas vezes? Quantas? Isso é fato. Isso é fato. Entendeu? E quem diz dentro de um trabalho espiritual, né, quem está de frente, diz na nossa própria vida, né? A gente dentro da nossa família, quantas vezes a gente quer chorar, quer sair pela porta fora, quer sair correndo, mas a gente precisa, naquele momento, auxiliar. Auxiliar. Você, de repente, está destruído por dentro, mas você precisa auxiliar alguém da tua família, um filho, um parente. Entende? Então, desculpa, gente. Não é corona não, tá? Não é carona não, viu, gente? Pelo amor de Deus, hein? Então, a gente precisa respirar fundo, muitas vezes segurar a tua onda para poder dar uma palavra para quem seja dentro da tua própria família. Um parente próximo, um vizinho que bate na tua porta, né? Um parente seu, um primo, um amigo. Às vezes você está despedaçado por algum motivo na tua vida, mas você ainda encontra, né, aquele fiapozinho ali que tu tem condições de doar. Então, muitas vezes a gente tem mesmo essa situação. Precisar esconder suas próprias lágrimas para poder
auxiliar. A Juliana já voltou? A Juliana já voltou e não mudou não, Juliana. Pode dizer o que você ia falar, sem problema nenhum. Libera para ela, Letícia, por favor. Já liberei. Ju, aceita aí, por favor. Ju? Juliana. Juliana? Então, a Juliana tá... exatamente. A Juliana vai procurar uma melhor posição e aí a gente vai lá na Mãe Mônica de Oiá. Mãe Mônica de Aruanda quer falar. Fala, Moniquinha. Aceita aí, Moniquinha, para desbloquear o áudio. Foi? Não foi, não. Moniquinha, tá ouvindo a gente? Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Então tá ótimo. Então, pessoal, a situação que eu me encontro, o que acontece? Mesmo estando de repouso, acidentada, com a fratura, o que acontece? Eu acho que, na visão assim, espiritual, eu acho que as pessoas precisam ter fé, né? Acreditar que as coisas vão melhorar. Isso é que me mantém mais confiante. Porque se não houver assim, essa segurança e a certeza de que as coisas vão passar, é tudo em vão. Então, acho que a pessoa precisa realmente acreditar, confiar que vai passar e que isso aí só vai ser mais uma nuvem escura e que as coisas vão clarear. E sabemos que nós temos, como a senhora já colocou isso para nós, até o senhor Luiz Fernando também, que nós temos os nossos protetores, nós temos os nossos guias, nós temos as entidades que trabalham conosco, está sempre junto conosco. Não é necessariamente só estar aí dentro do terreiro para poder buscar o apoio ou a segurança neles, né? Mas onde a gente estiver, a gente só invocar, a gente pedir e ter segurança de que as orientações que eles dão é para ser seguidas, né? Não é só necessariamente estar dentro do terreiro para só pensar na incorporação, tanto em casa como no terreiro. Tem que ter um discernimento. Maravilha. Então, acho que o que é necessário é isso. Pensar as coisas positivas para o terreiro, porque é onde a gente desenvolve a nossa espiritualidade, desenvolve os guias, e o que nós precisamos é isso. É as pessoas ter esse discernimento, saber que vai passar. E isso eu tive essa certeza, não agora, mas sempre quando eu estava no TEL, eu tinha essa certeza de que eu estava no lugar certo. E sábado eu também tive essa certeza de que isso vai passar. E é muito bom quando você tem essa resposta, quando você recebe de coração aberto, entendeu? E que me deu vontade até de onde eu estava, em casa, onde eu estava, eu gostaria de poder ter me transportado para a senhora, para o seu Luiz, para os irmãos da casa, para que possa ter essa certeza, essa segurança de que isso vai passar. É difícil? É. E eu sei que o que a senhora está passando, a senhora como mãe, dirigente da casa, seu Luiz também, é o cuidado, o zelo com o filho, o zelo com as pessoas que vão chegar. Como você vai poder se deparar com aquela pessoa que está ali naquele estado emocional, né? E além de outras situações, financeiro, muitas coisas que vão se deparar. Então, não só o psicológico, mas o emocional, acho que as pessoas precisam dessa segurança, saber que há muitas pessoas em seus momentos para que elas possam diferenciar
sabemos o nível de cada um aí, quem tem uma classe social melhorzinha, quem é de baixa, né, uma situação mais financeira não está muito, né, confortável, mas precisamos colocar todo mundo na mesma balança, né? Então, aí vai chegar situações de próprios irmãos da casa, que eu sei que tem muitos que têm o orgulho, né, e não dizer que está passando uma situação difícil, mas olhar para eles não como um desempregado, não como uma pessoa que está ali naquela situação, porque mexe com o emocional. Como uma pessoa desempregada e está ali tendo que ajudar a outra e pensando em casa como vai fazer, entendeu? Então, acho que as pessoas têm que olhar dessa forma, todos iguais. Moniquinha, muito obrigado aí pela sua ajuda, tá? Pela sua colaboração. E eu vou pedir a todos que possam refletir sobre essa continuação desse parágrafo, que é uma coisa que desperta muita curiosidade em mim e na dona Flávia. Você terá aqueles que são seus guiadores, instrutores, dirigentes. Hein? Aqueles que serão. Que serão, isso. Que irão te orientar em tudo, sem tirarem das mãos de vocês aquilo que cabe a vocês fazerem. Então, são duas perguntas numa só, né? Apesar de que são dois temas. Por que muitas vezes, principalmente os médiuns mais antigos, deixam de buscar esse diálogo, né? Esse diálogo. E, por outro lado, também, se alguma vez vocês também se aperceberam que, de repente, vocês estavam entregando o que vocês precisavam fazer ao terreiro ou ao dirigente, ao passo que eram vocês que tinham que fazer na questão do desenvolvimento mediúnico. Quem quer falar sobre isso, gente? César. Ah, ele aí, ó. Não Vai tinha ser. falado ainda. Liberei aí. Estranhando. É mesmo, né? Boa noite a todos. Noite. Essa pergunta que você colocou agora, Luiz, eu acho que ela, pelo menos para mim, é bem interessante, porque as dúvidas... Gagueja não, hein? Pelo amor de Deus. Oi? Oi? Não, desculpa. Não gagueja não, hein? Não, pode deixar. As dúvidas, pelo menos eu tenho bastante, apesar de já ter um bom tempo batendo cabeça, não firmando o pé, já tenho um bom tempo batendo cabeça, eu posso dizer que eu firmei meu pé agora, as dúvidas sempre existiram. Então, eu procuro, às vezes, quando eu tenho alguma dúvida, não é que eu saiba tudo, porque na verdade eu não sei nada, né? Então, eu raramente pergunto alguma coisa, porque eu procuro observo até o que acontece, o que é dito pelas entidades, o que é dito por você, o que é dito pela dona Flávia, o que é dito na palestra, e eu aprendo com isso. Então, toda vez que acontece alguma coisa, eu falo assim, opa, acabou, segura essa porque essa é sua. Não é só para ele. Às vezes, quando eu saio um recado para alguém, aquilo se encaixa, às vezes, dentro daquilo uma dúvida que eu tinha. Mas a questão da mediunidade, eu não sei se é esse o caso, né? Por exemplo, o trabalho mediúnico em si. Na verdade, o trabalho mediúnico, eu, pelo menos dentro da minha visão, ele vai muito além da questão da incorporação, que acontece comigo, que é uma maioria dos irmãos que são médiuns de incorporação. Então, aquilo que traz um aprendizado, eu observo até no comportamento do próprio guia quando ele incorpora. A maneira como ele se expressa, a maneira como ele fala. E existe uma mudança muito grande, para mim, pelo menos na minha visão, eu posso estar completamente equivocado, porque isso eu estou enxergando. Então, as pessoas que estão do meu lado, mais especificamente você e a dona Flávia, que podem chegar assim, César, olha, toma cuidado com isso assim. Então, eu percebo a mudança comportamental da atitude da entidade. A entidade chegava dando pulinho, agora dá pulinho, agora levantando, melhorou, até eu agradeço. Mas a observação, para mim, é uma coisa muito importante. Então, eu aprendi bastante coisa olhando,
aprendi bastante coisas, perdão, ouvindo, algumas recebendo diretamente, né, chegando para mim, para César, olha, o caboclo ele mandou falar isso para você. Eu já levei um puxão de orelha, eu acho que foi só um, não tenho certeza não. Aquilo entrou, aí eu falei assim, opa, então, eu tenho aprendido bastante coisas ali dentro. Eu estou falando, eu já bati muita cabeça por aí. Mas ali no TEL, eu aprendi muita coisa mesmo. Se eu, às vezes, não levo para você, para a dona Flávia, é porque você, normalmente, você já me respondeu de forma direta. Olho, vejo, falei, opa, a bola veio para mim também. Então, assimilo e vamos lá. Eu sei que tem muita coisa para acontecer ainda, muita coisa para fazer, muita coisa para aprender e muita coisa para ouvir. É só questão de dar o tempo. Obrigado. Maravilha. Quem quer falar? Alguém quer falar, gente? Eu queria saber só se alguém alguma vez imaginou que, por exemplo, poderia entregar integralmente os seus afazeres do desenvolvimento mediúnico ao terreiro ou aos dirigentes, em detrimento da parte que cabe, no caso, a vocês. Alguém já gostaria de falar sobre isso? Gente, brinquedo não. O César quer falar de novo. Fala, César. Não, na verdade, eu queria que você fosse mais claro, porque eu perdi quanto à tua pergunta. Então, o que acontece? O processo de desenvolvimento mediúnico, ele precisa ser vivido pelo médium e orientado pelo dirigente. Isso aí é o que de mais natural pode acontecer. Certo. Só que quando o médium verdinho, chega lá no terreiro, alguns se colocam, eu vim desenvolver, eu vim para o senhor, para o terreiro, para desenvolver no terreiro. Isso já é uma outra colocação equivocada também, que a gente, como você mesmo falou, entendo mediunidade muito mais do que o comportamento dentro do terreiro, né? Mas não é isso. Aqueles que pensam que é o terreiro e o dirigente que vão desenvolver o médium, e não ele a si próprio. Entendeu? Entendi. Isso é que eu queria ver se alguém já viveu esse pensamento, essa realidade aí. Ou não. A Carol vai falar e a Jimena também. Ok. Conclui, César, teu pensamento. Assim, eu acho que eu estou com 59 anos de idade, não querendo achar que eu sei das coisas, porque na verdade eu não sei. Mas... Um garoto. Mais velho que você, inclusive. O que acontece? Eu penso que o trabalho mediúnico ele tem uma responsabilidade que é minha e tem uma responsabilidade que cabe aos dirigentes. Mas a parte que cabe aos dirigentes é falar assim, olha, meu amigo, a estrada é essa aqui. Não é eu pegar completamente o trabalho de desenvolvimento, o trabalho, deixar tudo na mão do dirigente, que não é por aí. Porque assim, eu não aprendo nada. Na verdade, eu aprendo quando eu cometo, às vezes, um erro, uma falha, vocês vêm e me esclarecem. Então, a parte que cabe a vocês, que eu acho que está dentro de uma razoabilidade, é no tocante ao aprendizado quando ocorre uma dúvida. Fora isso, ele é tudo meu. O médico sou eu. Sou eu que tenho que aprender, sou eu que tenho que evoluir. Vamos assim, a minha visão é essa, não é querer impor o meu pensamento para todos. Mas eu acho que cabe a vocês, dona Flávia, e você, Luiz Fernando Barros, me orientar como sempre necessário. Não tomar a rédea das minhas coisas. Simples assim. Maravilha. Nós vamos pedir a Ana para dar um pitaco sobre isso. Quem mais, além da Ana, que você falou? A Jimena. A Jimena e depois a Tatiane também para dar um pitaco sobre isso, começando com a Ana. Antes da Carol falar, sim. Eu já ouvi algumas pessoas falarem o seguinte, eu não falei nada porque não queria ocupar vocês que já são tão ocupados. Gente, se nós não quiséssemos que vocês ou qualquer pessoa nos ocupasse,
nós não estaríamos nessa função. Nós estamos ali para auxiliar vocês. Então, muitas vezes, vocês passam por determinadas coisas porque não querem nos ocupar por isso, por aquilo. Mas, né, nós estamos aqui para isso. É óbvio que a gente tem uma vida atribulada, como todo mundo tem. Então, sempre que precisarem, não pensem assim, eles estão cheios de coisas, a não ser que seja algo assim que para vocês tenham condições de resolver e ponto, acabou, não acham que tenha tanta necessidade. Né? Mas pensem bem, se a gente não quisesse, a gente não estaria na frente de um trabalho, né? Agora deixa a Carol falando. Ana, por favor, minha filha, boa noite. Eu não ia abrir o falador, não, mas abri o falador. É o seguinte, em relação ao que vocês falaram aí sobre pedir ajuda aos dirigentes, assim, eu sou quase uma obsessora, né, da dona Flávia. Ela sabe da minha vida de cós salteado, não faço nada sem que ela saiba, e em nenhum momento da minha vida eu senti que estava perturbando, né? Pelo contrário, quando eu tomo alguma atitude sem que ela saiba, eu levo bronca. Então, eles, né, sempre estão disponíveis, seu Luiz também. Então, assim, para desconstruir um pouco isso, é bom vocês saberem que realmente eles sempre estão disponíveis. E também, assim, não sou muito íntima dela, mas toda vez que eu precisei da Luana, ela sempre esteve também presente para me ouvir, também para me orientar. Eu acho que a gente também tem que começar a criar esses laços, já que nós somos uma família, né? Agora, em relação ao desenvolvimento mediúnico, eu já estou há mais de 20 anos no trabalho mediúnico e já fui para o Templo Estrela do Oriente com algumas entidades desenvolvidas. Só que ao chegar lá, o trabalho é outro. Então, o que a dona Flávia sempre falava para mim era: filha, você não vai ter outra entidade, né? Outras vão aparecer para você, mas tenta zerar a sua vida para você recomeçar do zero. E foi assim que foi feito. Eu me entreguei no desenvolvimento mediúnico, sem medo. Primeira vez que eu vi o seu Lalu, eu tive um pavor, né? Porque foi numa gira, né? E eu comecei a sentir uma coisa diferente, que eu nunca tinha incorporado um Exu. Eu só incorporava a Maria Padilha e, de repente, eis que surge Tiriri, né? O meu Exu. E foi com o seu Lalu que ele se desenvolveu e foi a entidade que veio ali. Assim como a dona Nora, que é a cigana, nunca tinha vindo na vida, mestre do Oriente, a minha mestra. Então, assim, a casa me desenvolveu, sim. Mesmo eu, com 20 anos de jornada mediúnica, eu me entreguei para o novo. Então, tem muita gente que chega também aí na casa e, já fui feito no candomblé, já passei por não sei quantas casas, já tenho firmezas, etc. e tal. Só que a gente tem que respeitar o chão que a gente está pisando, né? Porque a vibração é outra, né? Eu sinto até que é a mesma entidade, minha cabocla Jurema da Mata, e do jeito que ela incorporava no outro terreiro é diferente como ela incorpora aqui, porque ela segue a linha da nossa casa. Então, as entidades, elas se ajustam com o desenvolvimento que os dirigentes nos dão, e é isso que eu sinto. Eu, Carol, zerei minha vida e entreguei minha vida para a dona Jurema da Praia, né? Eu tenho aí meu best friend de Tranca-Ruas, ele mais sabe da minha vida que eu, e a gente tem que abaixar um pouquinho a bola, ser mais humilde e trabalhar sem pensar em glórias, né? Porque, na verdade, é o que eu sempre digo, repito aqui em casa, a verdade está entre a gente e Deus, né? Então, o que importa é você ter confiança nos nossos tutores espirituais, que são esses dois, que sempre realmente estão disponíveis, que nos orientam, nos puxam a orelha quando preciso, e é isso, tá? Maravilha, esse é meu relato de maravilha. hoje. Por falar em orientação, vou te passar 2 orientações com relação à sua fala. A primeira delas,
que gente, eu estou esquecendo, cara, que velhice é essa? Espera aí. Sim, as entidades já estão desenvolvidas. Quem precisa desenvolver é o médium. Outra coisa, na sua troca de casa, a entidade ela continua com o mesmo padrão vibratório dela. O que muda são duas coisas. O médium amadureceu, com certeza absoluta, e segundo, a vibe do campo magnético, né, com certeza é outra, entendeu? Então a gente pensa muitas vezes que é a entidade que mudou alguma coisa, não é, entendeu? A entidade ela simplesmente ela cresceu junto com o médium, tá? Porque se o médium evoluiu, a entidade também é outra, né? Mesma falange, mas uma entidade diferente. Então, apenas para corrigir isso, o resto está perfeito. Vamos lá na Jimena? Onde está Jimena? Habla, Boa Jimena. noite, benção, pai, mãe, irmãos, Tá todo bom. mundo. Beijo a todos. Então, eu queria falar em relação a essa questão de desenvolvimento. Assim, eu sou bem inexperiente, porque eu pouco tempo que comecei a caminhada do desenvolvimento então, eu vou falar humildemente desde o pouco que eu sei, tá? Assim, o que eu observei, sim, sem dúvida, tudo isso que a Carol falou, que o César falou, isso de tirar dúvidas com os dirigentes, eu vejo isso muito importante, assim, realmente o dia de desenvolvimento, quando termina, a dúvida que você tem, é mais confiável você ir para os dirigentes, porque às vezes, de repente, um irmão seu pode não ter todo aquele conhecimento ou toda aquela bagagem, aquela experiência. Às vezes a pessoa quer ajudar, mas de repente falta alguma informação, né? Então sempre é melhor falar mesmo com os dirigentes, nesse sentido. E outra coisa que eu acho que, assim, mais importante de incorporar, que concordo com o César, a gente está aqui na Terra principalmente para a gente evoluir como espírito, né? E a gente passa por provas e expiações porque a gente tem imperfeições, né? E a questão é a gente ir se aperfeiçoando. Então, a gente tem que mudar esse objetivo de que as tem de ir no terreiro, porque eu gosto do atabaque, porque eu quero rodar lá, porque eu vou para incorporar, ou porque eu vou para pedir tal coisa, ou porque eu estou com um problema, quero que seja resolvido. Né? Você está ali, antes de tudo, para ser uma pessoa melhor. Você não, todos nós. Eu também. Então, a gente principalmente precisa observar isso, né? Tudo que incomoda, ou toda atividade que você tem ali, isso tem a mostrar para a gente um ensinamento, né? Em relação a nós mesmos, em relação ao outro, em relação a coisas que a gente precisa desenvolver, de repente paciência, flexibilidade, tolerância, né? Aceitar as diferenças, respeito, né? Saber separar os lugares, né? A gente vai ali com um objetivo, né? Não é um lugar de farra, não é lugar para estar de olho no outro, que a roupa se fez, se não fez, né? Se você vê alguma coisa que você não concorda, você, em vez de criticar, se você não vai contribuir de uma forma positiva com a pessoa, fique calado, né? Se você quer contribuir de forma positiva, vai dar um conselho de uma forma amigável, né? Então, eu queria ler desse livro, que se chama Amorosidade. Vai ser tudo errado aqui. Amorosidade, que é do Vanderlei Oliveira, que ele foi no TEU,
De repente tem pessoas aqui que não estavam. Esse é um livro maravilhoso, que justamente fala dos vínculos, né? Do outro tema que a gente falou em relação ao perdão, né? De que todo sentimento negativo que você tem e toda palavra e pensamento que você emana, na verdade, isso influencia a sua energia. E eu, uma vez, escutei uma coisa que uma entidade falou, e é verdade. Tal médium, tal entidade, ou seja, afinidade energética. Você vai ter as entidades ou os espíritos que vão chegar para você de acordo com como está, né? Então, se sua energia não está boa, você não vai atrair espíritos bons, né? E então, assim, para ser um bom, em primeiro lugar, deve ser uma melhor pessoa. Ninguém vai ser perfeito, porque no dia de morrer a gente vai estar errando, né? A questão é você perceber onde que está o erro, como poder corrigi-lo, né? Como evitar você cair sempre nos mesmos erros, né? Tudo que se repete está tentando nos ensinar alguma coisa. Maravilha. Obrigado pela sua contribuição, Jimena. Gratidão. A Tatiane também falou aqui alguma coisa, gente, bem interessante, né? Eu queria que a Tatiane, então, desenvolvesse um pouquinho o que ela escreveu, por favor. Olá, boa noite todo mundo. Não, eu coloquei, eu nem tinha intenção de falar. Era mais um pouco para compartilhar um lugar que eu acho que é um lugar específico, né? Não sei como estão se sentindo os outros irmãos que entraram junto comigo da última turma da Umbanda Sem Fronteiras, mas realmente começa agora, depois de passado tanto tempo, a haver quase que naturalmente um distanciamento. É uma coisa que me angustia um pouco, porque quando eu fiz essa escolha de entrar para a família lá da Umbanda, eu tenho ainda, né, claro, senão não estava aqui, um compromisso muito grande com essa decisão. E na verdade, é um esforço enorme que eu estou tendo que fazer, eu não sei como estão os outros irmãos do mesmo período, para conseguir manter essa conexão com a família, já que, na verdade, ela não aconteceu. Ela aconteceu, mas não aconteceu. Então, quando a gente tinha o curso, havia um vínculo forte, que era aquela troca do curso. Ali no grupo, é muito bom, um prazer enorme poder ver a troca que acontece ali. Só que, à medida que você nem mesmo conhece pessoal, nunca foi nem apresentado às pessoas, é muito difícil. Então, eu não sei, eu não ia falar isso, porque também ficar falando de coisas que é de difícil solução é complicado. A única coisa que a gente pode fazer e que eu tenho feito é tentado manter a minha fé e a minha conexão espiritual e rezar, né? Vibrar para que essa situação ela passe logo. Mas realmente não tem sido fácil, assim, é tentador. A gente, assim, estou sendo muito honesta, às vezes se perguntar, né? Mas qual que é o sentido de tudo isso? Eu não conheço as pessoas, eu me sinto, é como se eu tivesse, sabe, na porta, do lado de fora, não entrei. E aí, hoje veio esse tema, né? Como que os dirigentes também. Eu acho que era importante falar isso. Achava que era importante compartilhar isso. Eu acho que é muito natural o que você está sentindo, Tatiane, porque vocês entraram num momento complicado da situação, né? Vocês não tiveram ali o ritual, vocês não participaram dos encontros, né? Fisicamente ali com todas as pessoas. Então, é natural você estar se sentindo assim, dessa forma. Mas eu tenho certeza que em breve, dentro daquilo que a gente vem a realizar daí para frente, né? Só passar um pouquinho mais essa situação, você já vai se sentir bem à vontade, porque nós somos uma família.
Nós somos uma família. E a gente deixa vocês bem à vontade para participarem da família, né? Sentindo realmente a energia nossa, de cada um, nossa como pais e dos irmãos como irmãos. Entende? Tem briga, tem fofoca, olha que coisa boa, né? É bom, porque a gente percebe que é o natural, cada um é do jeito que é e ninguém finge aquilo que não é. Né? Então, tem a fofoca, sim, tem os probleminhas, né, que a gente tem que estar administrando. Isso faz parte. Isso faz a gente sentir dentro de casa mesmo, dentro da família. E eu acho que é isso que está faltando em você. Né? Participar, né? Vocês novos, né? Participar desse fuzuê, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Esse movimento aí de todo mundo junto, se abraçando, se falando, uns falam alto, outros falam baixo, outros não falam nada, e é o dia a dia mesmo, né? Da família TEL. Isso que você com certeza está sentindo falta, que é natural, né? No sábado, eu queria dar até um depoimento, gente, do que a Tatiane acabou de falar, no último sábado, porque vou falar isso porque está acontecendo comigo, viu, Tatiane? Está acontecendo contigo, está acontecendo comigo também, e tenho certeza com todas as pessoas. No último sábado, quando eu fui puxar o ponto de chegada da dona Jurema, que é um ponto de chegada dela, que grande luz é aquela que vem lá do fundo do mar. Quando eu comecei a puxar esse ponto, menina, mas me bateu uma emoção que eu comecei a chorar. Só que eu não poderia, com certeza, fraquejar naquele momento na questão da musicalidade, porque é um momento que o médium, minha esposa, está se concentrando para a dona Jurema chegar, embora ela já estivesse em terra ali, e aquela girada que ela dá ali, quando ela chega, aquilo ali tem história dentro da nossa casa, que a maioria não sabe o que aconteceu, entendeu? Uma vez só, um dos fatos, quem viu chegar foi o Fernando e foi o Frei, que estavam lá. Entendeu? Viram chegar o que eu vi também, na chegada, nessa girada da dona Jurema. Então, aquilo ali mexeu comigo. Por que mexeu comigo? Mexeu comigo porque, embora nós estejamos ausentes fisicamente, a gente continua com o mesmo problema. Ou seja, a gente ainda não conseguiu planejar os nossos compromissos. Então, a gente está sempre deixando a conexão com a parte espiritual para segundo plano. Isso aconteceu agora. Antes da gente entrar aqui com vocês no Mediunidade na Umbanda, a gente foi ligar ali o CD gravado ao vivo do Seu Sete Rei da Lira em 1970, trouxe que passa uma energia assim, descomunal. Descomunal. Se tivesse 5 minutos de sossego na tua casa para escutar esse CD, se o cara não for bom, vai até incorporar. Não é brinquedo, não. Né? Mal falando. Pois é. Entendeu? Então, me emocionei também. Minha esposa estava para entrar no banho, se arrepiou dos pés à cabeça. Entendeu? O que é isso? Isso é o contato que está faltando. Está faltando contato, mas contato não é deles com a gente, não. Eles estão sempre à nossa disposição. É da gente com eles. Bom, eu acho que a espiritualidade deve estar de saco cheio de mim. Eu acho. Porque não é da minha parte não é falta de contato, não, que eu falo até demais. Entendeu? Então, eu acho que eles devem estar de saco cheio já de mim. Fala assim, minha filha, pelo amor de Deus, me deixa eu resolver tudo que eu tenho que resolver com todo mundo, entendeu? Porque acho que deu uma congelada aí. Ixi, gente, vamos esperar um pouquinho que acho que a conexão deles caiu. Eles saíram mesmo. Saíram, a conexão deles deve ter caído. Daqui a pouquinho eles estão de volta.
Rodrigo, eu vou... Quando o pai acabar... Aí, estão de volta. Voltamos. Ó, viu? Só foi falar que eles estavam de saco cheio de mim aí, ó. Ó, por falar em falar, duas coisas, gente. Primeiro, o Rodrigo chegou, para vocês terem uma noção, tá? E segundo, nisso que caiu aqui, o astral superior veio aqui na minha mente dizer que a Cláudia Sandrini e a Simone vão ter que falar ainda hoje, entendeu? Então, tu já viu, hein? Vai dar ruim. Tadinhas! Já viu, né? A Simone, pelo telefone celular, ela fala. É mesmo, o negócio dela, o problema dela é pessoal, é presencial. Então, tá bom. Ó, até congelou a Simone ali. Ó, liberei o áudio do Rodrigo, tá? Então, vamos continuar, gente. Gente, eu li aqui um parágrafo que eu fiquei assim... Que isso aqui é o calcanhar de Aquiles. É o calcanhar de Aquiles nosso, tá? Você, muitas vezes, sentirá na pele a injustiça, a injúria, o esquecimento de muitos que passaram por seu caminho. Só não esqueça, médium é aquele que está aqui para servir. Por isso, não espere aplausos, não espere gratidão, gratificação, porque vieste não para receber, mas sim para dar. Então, a gente vê isso nos dirigentes e vê isso nos médiuns. Muitos que saíram da casa e dizem assim, mas eu ajudei tanto aquela casa, entendeu? E não fui reconhecido. E dirigentes, então, fulano, beltrano, ciclano, que passou lá pela casa e tal, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Na verdade, o que a gente está esperando é o reconhecimento. Isso aí é o ressentimento pelo não reconhecimento. A verdade nua, pelo menos a minha verdade nua e crua. Eu acho. Eu não espero reconhecimento de ninguém, não, mas a gente espera o mínimo, que é o respeito. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas, elas chegam, né, e dentro, né, das suas necessidades, elas ficam na casa, graças a Deus, pela mão da espiritualidade, não pela nossa, elas melhoram e, de repente, dá um curto-circuito, sei lá o quê, elas saem pela porta fora e não falo nem com relação a mim e a ele, não, mas não falam nem quantidade de gente da casa, sabe? É uma coisa muito estranha. Então, isso faz com que a gente... Eu fico triste, sinceramente. Não que eu quisesse algum reconhecimento para mim, eu, Flávia. Não. Mas eu fico pensando, cara, a pessoa chegou aqui, bateu cabeça para a entidade, chorou no pé dela, pediu, agradeceu, e na hora de ir embora sai pela porta fora e não dá nem tchau. Então, é o mínimo de respeito que se espera. Eu espero. Um mínimo de respeito pela casa. Não é por mim. É pela casa que acolheu. Nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos por onde a gente passa. Por mais que você tenha passado por algum lugar que você não acreditava muito, não se sentiu tão bem assim, mas alguma coisa... Naquele momento você precisou estar ali. Então nós temos que ser gratos. E é isso que eu penso, sabe? É gratidão pelos momentos que a pessoa teve ali dentro, pelo todo aprendizado. Ou se não teve aprendizado aí, é uma outra realidade, porque aí depende de cada um. Entendeu? Mas ser grato pelo acolhimento da casa. Sabe? Então, eu, Flávia, não vou nem falar pelo Luiz Fernando, cada um é seu cada um. Mas eu acho que, pelo menos, o respeito e a gratidão, eu acho que a casa merecia. A gente ouve coisa legal.
a gente ouve assim, olha, eu sou grato àquela casa, só tem uma coisa, não quero nem passar na porta. Isso aí a gente ouve, tá? E outra coisa também, aí já não é o mundo material aqui que fala, é o mundo espiritual, sobre essa questão da gratidão. A verdadeira gratidão é a virtude dos grandes espíritos. Entendeu? Então, isso aí é realmente algo que... Vamos nós. Aqueles que estão comprometidos com você estarão para sempre e não irão te cobrar, bater, derrubar tua vida por serem trabalhadores do bem. E o bem não pode trair a si mesmo, prejudicando a servidores em aprendizado, o que todos são. Médium é aquele que faz da vida um meio de ajudar a quem pede e a quem precisa, sem escolhas, sem preferências. Não existe cor de pele, religião, orientação sexual, classe social. Existe simplesmente pessoas em busca de ajuda. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se o pessoal vai responder. O que é mais importante para vocês, na visão de vocês? Uma questão pessoal mal resolvida dentro da casa ou então a nossa causa? Qual é a nossa causa? Está aqui, ó. Médium é aquele que faz da vida um meio de ajudar a quem pede, a quem precisa, sem escolhas, sem preferências. Não existe cor da pele, religião, orientação sexual, classe social. Existe simplesmente pessoas em busca de ajuda. Então, a causa existem pessoas em busca de ajuda. Isso é a causa. Mas existem os problemas mal resolvidos. E aí os problemas mal resolvidos, cada um vai para o seu lado. Na opinião de vocês, o que é mais importante? Os problemas mal resolvidos ou a ajuda aos outros? O Rodrigo quer falar e o César também. Mas o Rodrigo levantou antes. Por favor, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Boa noite a todos. Pai, eu já tô aqui já desde 8h05, porque eu estava sem a câmera, porque eu estava em deslocamento, mas estava ouvindo tudo e acompanhando. Então, eu vou fazer um grande resumo da fala, até porque são várias questões, desde lá de 8 horas, que eu estou com vontade de falar, mas não dava, até agora. Então, eu vou começar por essa última pergunta que o senhor fez. Eu acho que a gente tem que pensar, são duas questões, uma macro e uma micro, né? E eu acho que se você conseguir resolver e focar dentro desse trabalho macro, né, que é como o senhor falou, esse foco no maior, no trabalho mediúnico, eu acho que a partir dele, se você estando bem embasado, você consegue, inclusive, evitar criar alguns outros problemas menores, ou problemas menores vão ocorrer com menor frequência. Você estando mais embasado, você consegue, a partir daí, resolver ou até evitar que coisas pequenas ocorram. Então, eu acho que o foco tem que se manter. Diferenças sempre vão ocorrer, problemas sempre vão ocorrer, e é com aquele aprendizado que se tem de todo o universo mediúnico, dentro do universo da Umbanda, com todo esse conhecimento, você consegue, sim, minimizar esses pequenos deslizes, como eu acho que eu prefiro chamar. Né? Então, acho que em relação a essa pergunta, eu acho que é por aí. Tatiana, eu sou o Rodrigo. Tatiana, oi, sou eu. Tá? Outra coisa, para deixar a Tati mais por dentro aí.
para não ficar, né, interagir mais com as pessoas. Agora, um resumão só em relação ao trabalho mediúnico, né, que o senhor tinha comentado lá no início sobre dificuldades do trabalho, coisas que ocorrem quando uma pessoa deixa de ir ao trabalho mediúnico, enfim, falta. Eu acho que o trabalho mediúnico, a partir do momento que você se mostra predisposto a realizar, você tem que colocar, o senhor mesmo fala isso N vezes, Dona Flávia falou isso N vezes, é exatamente colocar em primeiro lugar, né? É saber discernir que alguns problemas sempre vão ocorrer, que empecilhos sempre vão ocorrer para atrapalhar esse desenvolvimento mediúnico, né? Que não ocorre só, como vocês sempre falam, não ocorre só dentro do TEL, né? O desenvolvimento mediúnico está ocorrendo agora, não só através dessa ferramenta, através dessa nossa reunião aqui, mas durante todo o dia, né? A gente não é médium só dentro do terreiro, a gente é médium fora também. Então, inclusive, toda essa questão nossa da pandemia que a gente está vivendo hoje é uma forma, isso eu acredito desde o início, é uma forma que a gente tem da gente poder melhorar, né? Como seres humanos, não só como médiums, né? Mas como seres humanos, cada um com a sua limitação, eu acho que deveria tentar seguir mais adiante em relação a isso, passando por cima das dificuldades que cada um vai ter. Em relação mais especificamente ao desenvolvimento mediúnico, dentro da importância, eu acho que eu, por exemplo, eu confio totalmente em vocês, no senhor, na Dona Flávia, confio na Cabocla Jurema, em todas as entidades, e eu realmente tive, apesar de ter trabalhado numa outra casa, trabalhei de uma forma bem pouca, há alguns anos atrás, fiquei um tempo sem trabalhar e depois conheci o TEL, enfim, não quero sair de lá, né? E eu acho que o desenvolvimento mediúnico, ele tem como pressuposto que você esteja aberto para isso, para que seja realizado a partir do seu olhar e do seu aprendizado perante todo esse universo que é apresentado como novo, mas também entender que muitas coisas desse desenvolvimento mediúnico vão vir também do externo, né? Ou seja, sejam dos dirigentes, sejam de outras pessoas, até médiuns da corrente. O desenvolvimento mediúnico vai ocorrer como resultado de uma série de variáveis que vão fazer com que você consiga absorver melhor ou não o desenvolvimento, né? Então, na minha opinião, a partir do momento que a pessoa quis entrar para uma casa, porque ela está predisposta, né, a trabalhar como é pedido na casa e se predispõe a ouvir as orientações daqueles que comandam a casa. Então, eu acho de fundamental importância que dentro do trabalho mediúnico, dentro do desenvolvimento mediúnico, cada um possa abrir dentro de si aquela porta para o novo, como a própria Carol falou, né? Deixar coisas do passado um pouco de lado, tentar aproveitar quando for necessário essas coisas, mas ficar aberto para o novo e sabendo que você é apenas uma pequena engrenagem dentro de um universo muito maior. Uma engrenagem muito importante, mas é dentro de um universo muito maior. Você faz parte daquilo e que tem toda uma característica de desenvolvimento, né? Então é isso, vou falar mais não, que tá bom. Tá? Maravilha, Rodrigo. Obrigado pela sua contribuição. Vamos só pelo horário, ainda temos dois tópicos ainda para falar. Vamos só pedir que a gente seja um pouco mais objetivo na nossa manifestação. Minha querida irmã Mônica queria dar um pitaco para nós também, por favor.
Já liberei o áudio aí. Sim. Desenvolvimento da comunidade dentro do TEL. Como eu falei anteriormente... Tá baixo, Moniquinha? Tá baixo, né? Tá. E agora, vocês estão me ouvindo? Melhorou. Agora sim. Então, como eu falei anteriormente, que nós precisávamos estar ligado, né? Esse link com as entidades, né? Que são nossos protetores, nossos mentores, e que o nosso desenvolvimento é diário, né? E como a dona Flávia e o seu Luiz Fernando também já havia passado para nós, que não precisamos ficar preso, né? Somente no desenvolvimento dentro da casa do TEL, mas estar sempre desenvolvendo em casa, mas não incorporando, mas estar em sintonia com as entidades, estar em sintonia com os seus imãs, né? Então, eu acho que aí é uma forma de você estar desenvolvendo, né, a mediunidade. Moniquinha, a pergunta não é essa. A pergunta não é essa. A pergunta é a seguinte. Existe a causa e existem os conflitos. Entre os dois, qual você, Mônica, daria exatamente prioridade? Aos conflitos com pessoas, ou então você deixaria isso de lado e pensaria apenas então somente na causa? Isso, seu Luiz. Nossa, Mãe Santíssima, se eu fosse dar atenção ou trela para as coisas que acontecem e já aconteceram, e isso para mim isso é normal. Então, eu preciso cuidar muito mais e dar atenção muito mais ao que eu vim fazer no TEL, né? O que eu vim buscar no TEL, qual é a importância que eu estou ali, o que eu estou fazendo ali, né? Perfeito. Então, eu preciso cuidar de mim, então eu preciso cuidar do outro, preciso saber o que eu estou fazendo ali, né? Infelizmente, há pessoas que realmente têm essa falha, para mim é uma falha, né? Mas que a gente precisa ter um olhar diferente para eles, né? Já aconteceram coisas no TEL que, para mim, eu fiquei engolindo, mas chegou uma hora, confesso que eu fui obrigada a falar porque eu não estava aguentando mais. Mas eu chorei por conta disso, eu chorei porque eu fui obrigada a falar com a pessoa, né? Eu fui obrigada a falar com a pessoa sobre determinada situação, que ela estava envolvida nisso, né? E eu, Sem precisar detalhar, Moniquinha, o tema, mas uma coisa fica muito clara para nós. Você demonstrou, no caso, né, durante esses anos todos que você está no TEL, demonstrou maturidade porque você realmente vislumbrou a causa em detrimento de eventuais probleminhas, não é isso? E a gente vai te agradecer muito a tua manifestação, que ainda tem que chamar o César, que eu me lembro que ele também pediu. Com certeza. Obrigado, Moniquinha. Faltam 15 minutos só. Fala, César. O que acontece nisso? Eu li, alguém falou assim, eu vim a esse mundo para servir, não eu, César do Rosário Ferreira. E eu tomei isso como uma verdade absoluta. Eu vim aqui para servir, não para ser servido. As diferenças, elas fazem parte da jornada. Houve coisas que me aborreceram, mas eu falei assim, cara, o meu propósito dentro da casa, primeiro é melhorar como ser humano, melhorar como médium, e é isso que importa para mim. O resto, tem um amigo meu que diz o seguinte, o resto é resto. O resto, na verdade, acaba servindo como uma engrenagem para que melhore. Basicamente isso. Maravilha. Obrigado mesmo pela contribuição, tá? Gente, o penúltimo parágrafo. Você terá um longo caminho a seguir, muitas renúncias a fazer, muita coisa a se calar, muita coisa a aprender, muita coisa a ensinar. Você estará recebendo aqueles que se perdem,
aqueles que não têm caminho, e haverá de esquecer, para que não te sintas orgulhoso e para que não acredites ser todo-poderoso. Fala, mãe, uma palavrinha sobre isso? É uma coisa muito importante. Toda vez, lembram daquele nosso irmão que foi lá fazer a palestra para a gente no sábado, o psiquiatra, e depois ele veio a desencarnar? Exatamente o que ele disse. A gente precisa entender o seguinte, que a gente, aliás, foi até uma outra coisa que ele me disse, né? A gente não pode olhar para trás em toda a sua plenitude, virar o rosto para trás. Porque muitas vezes a gente quer olhar para trás e ver a grande obra que nós construímos, só que aí a gente esquece que a gente está na direção e aí na frente tem um poste esperando por nós, entendeu como negócio? Então a gente faz o seguinte, dá só uma olhadinha no espelho retrovisor e já dá para você dar uma olhadinha rápida para trás. De vez em quando a gente precisa olhar um pouquinho para trás, entendeu? Então é só isso, gente, é para a gente não se deslumbrar com o que a gente fez até agora, porque senão, com certeza absoluta, a gente vai ter o tapete puxado. Não é isso, resumindo, a gente não pode ficar se achando, né? Isso. Não pode se achar. Primeiro que o trabalho é feito pela espiritualidade, né? E eles é que estão no comando aí dos trabalhos, de tudo aquilo que foi construído, né? No nosso caso, por exemplo, toda a construção, tudo aquilo que foi feito, que aconteceu até essa data presente, foi pela mão da espiritualidade. Então, eu não posso me achar. Eu sou o cara, tá vendo isso, tá vendo aquilo, lá. Não. É o que acontece com muitos por aí, né? Inclusive com médios da corrente, né? Que, de repente, minha entidade fez e faz, e acontece, parará, parará. Né? A gente vê muita coisa aí nas mídias, né? Nos Facebooks, dirigentes falando, se colocando lá, né? Diminuindo o outro. A gente está nesse meio aí, a gente tem a história para contar com relação a isso, né? As pessoas se achando, né? Então, vamos focar no nosso trabalho, fazer o que a gente tem que fazer, e a espiritualidade, o que está comandando, ela que sabe, ela que está atuante, a gente está ali servindo, e a nossa obrigação, não é a favor. E, por último, o último parágrafo, gente, talvez seja o maior de todos os inimigos. Certa vez nos perguntaram o seguinte, o que quer dizer aquele dragão lá na imagem de São Jorge, a imagem de Ogum na católica, né? Tem o dragão lá embaixo, não tem? Nos fizeram essa pergunta, né? Então, o dragão, ele nada mais é do que o dragão que vive dentro de nós, e o São Jorge ali nos ajudando a matar esse dragão. E está aqui, ó, exatamente. Médium, você tem muito a vencer dentro de si mesmo. Vencer a vaidade, vencer o egoísmo, vencer a luxúria, a preguiça, a ambição, o preconceito, o orgulho, a petulância, a injustiça, a insensatez, a arrogância. Você está aqui, a última frase, você está aqui para servir. Não é isso, mãe? Fato. Fato consumado, com certeza absoluta. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. E a receita para isso é aquela que não muda. Vigilância, vigilância e vigilância. Palavras, ações e pensamentos. Vigiar 24 horas do dia para a gente não cair nisso tudo que está aqui no último parágrafo. Não é isso, dona Flávia? É isso. Então é isso, gente. É isso. Vamos entender que nós estamos aqui para servir, né? E a gente tem que fazer isso de coração. Coração aberto, puro de verdade.
né? Sem esperar nada. Aí eu vou fazer, porque aí lá na frente, quem sabe eu consigo alguma coisa para a minha vida melhor. Porque o fato da gente estar aqui servindo, trabalhando, atuante, isso não quer dizer que a gente esteja, né, assim, envolvido assim, com uma redoma que nada vai acontecer na nossa vida, não. Teremos as nossas situações a viver, mas precisamos entender que a gente tem que ter o foco no nosso trabalho. Foco, olhar para o trabalho, independente dos acontecimentos da nossa vida. A gente já ouviu muita gente assim, poxa, mas eu larguei tudo da minha vida, eu entreguei a minha vida para uma parte espiritual, eu não podia estar passando por isso, isso não podia estar acontecendo comigo, não podia, por quê? Por quê? Né? Estamos aqui, não estamos a passeio, né? Ninguém sabe por que a gente está assim, o que a gente vai viver, o que a gente está devendo, né? O que a gente precisa modificar, o que a gente precisa aprender. A gente não sabe. E aí, no nosso testemunho de fé, a dona Jurema, em cima disso que ela acabou de falar agora, que a mãe falou, a dona Jurema, ela é sábia demais, né? Aí chegou o ser humano perto dela, e que era médium não, né? Passou, né, pelo TEL, né? E aí botou a roupa branca por fora e esqueceu de botar por dentro. Virou para dona Jurema, e disse assim: eu estou aborrecida porque eu queria estar dentro da corrente mediúnica. Aí, meu amigo, levou uma daquela que disse assim: vem cá, o que é que te faz pensar que você merece estar dentro da corrente mediúnica, fisicamente falando? Não precisa dizer que foi com Deus, né? Entendeu, gente? Então, muito cuidado com isso. Na corrente mediúnica, todos nós estamos. E a gente vê, às segundas-feiras, quando vocês não estão presentes, só estão presentes espiritualmente, o quanto vocês fazem parte da corrente mediúnica na hora que a mãe está gritando o nome de vocês. Entendeu? Mas, vida que segue. Vamos trabalhar. O melhor que a gente faz, vamos trabalhar. Né? Vamos vibrar positivamente, vamos auxiliar as pessoas próximas, vamos ouvir as pessoas, vamos dar uma palavra e vamos seguir o nosso caminho, que é a melhor coisa que a gente faz. Tá bom assim, gente? Finalizamos a nossa aula hoje. Só faltou a palestra da Simone e da Sandrine. Não, eu vou aliviar elas. Eu alivio. Eu sou mãe, eu alivio a Sandrine e a Simone. Né? Eu sei que elas sentem. Tenho certeza. Tá bom, gente? Então, vamos finalizar nossos trabalhos. Vamos agradecer a toda a espiritualidade pela luz concedida nos trabalhos que foram realizados no dia de hoje. Que a cúpula espiritual da nossa casa possa estar conosco, nos amparando, nos fortalecendo, nos guiando, nos orientando, nos dando a paz, nos dando equilíbrio, nos dando amor. Que a nossa mãe Jurema possa sempre nos dar a sabedoria necessária para que possamos seguir em frente a nossa caminhada, com certeza sempre de caminhos melhores, de caminhos de paz, de caminhos de amor. Que assim seja. E assim será hoje e todos os dias. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ao hino da nossa casa. Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou. E o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai
com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Que a luz do nosso Pai se faça hoje e sempre sobre todos nós. Sim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, antes da bênção final da nossa mãe, eu queria só passar para vocês uma dica imperdível de uma atividade agora, sexta-feira, que nada mais é do que o programa A Voz do Axé, dia 21 de agosto, sexta-feira, 8 horas da noite, na fanpage facebook.com/Movimento Mirua. Olha só que tema, gente! Desafios na gestão da corrente mediúnica. Olha só, hein? São os dirigentes, muitas vezes falando dos desafios que eles enfrentam e buscando soluções para essa relação humana, do dirigente com o médium e do médium para com o dirigente. Tá? Então, sexta-feira, 8 horas da noite, com certeza a Letícia vai botar lá o facebook.com/Movimento Mirua para todos vocês verem. Não percam, que a chapa vai esquentar. Gente, um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus, tá? Amo vocês, hein, gente? Beijo, amamos vocês. Beijo. Essa, mãe. Deus abençoe. Tchau, Ela quer ver, tchau, gente. ela quer ver a Griseldinha. Acabou. Beijo. Boa noite, gente. Beijo, menina. Tchau, tchau, tchau. Pai. Tchau, Boa noite. Belo! Tchau. Que isso? Com Deus. Tá gravando. Tchau, mãe. Benção. Benção, mãe. Papai. Tchau a todos. Tchau, Marcelo. É.